Cara, hoje a gente vai ter que começar por isso aqui que tu compartilhou no Instagram. Eu tô dando risada isso aqui tem umas 2 horas, eu acho. Quem não sabe, aqui, ó, prove que está matando a aula e ganhe um chopp e um cigarro. Cara, isso é marketing. Isso. Parabéns, Primatas Hamburgueria. Eu nem sei onde é que é, mas vocês têm o meu respeito, cara. Cara, eu nem sei onde é também. Eu sei que eu fui impactado pela parada. A música é boa. Negócio no fundo amarelo, com um negócio preto de destaque. O contraste muito bom. E, cara, que copy fantástico. É isso, cara. A Pô, educação está ruindo. Tipo, o cara já aceitou que, mano, não tem emprego. não tem emprego. Tipo, virar Uber, vai fazer faculdade de virar Uber, tá ligado? Cara, perfeito, meu. Acho que atingir uma dor, o custo de aquisição do cliente, R$ 12, né? E Que é um... vamos pensar o seguinte também, o cara vai pra faculdade que é pra poder ter paz e ir pro bar pra o quê? Pra beber uma cerveja e fumar um cigarro. Adianta, mano. Claro que sim. Adianta. Inclusive, se você que está nos assistindo estiver matando aula para nos assistir e conseguir provar, eu vou dar 1 hora de consultoria gratuita. Eu cobro ela 40 euros hoje em dia. 1 hora de consultoria gratuita para desenvolver o seu produto. Ah, tô no preço então, tô cobrando US$ 50. Então é isso mesmo. É isso mesmo. Mas vai ficar de graça então. 1 hora, mas só para quem provar que está matando aula. Esse cara é E foda. não pode ser médico, porque Por favor, por favor. Nem médico e nem engenheiro civil, tá? engenheiro civil, é Por exato. favor. Bora começar que tem a ver com isso aí hoje também. Bora. Cara, você estava falando da sua consultoria, né, agora na abertura. E eu tenho uma boa notícia, mais uma boa notícia. Eu consegui fechar mais um contrato para gringa. Então, trabalhando para os Estados Unidos, morando numa cidade do interior do Brasil. Então, aqui, cara, a arbitragem tanto no custo quanto na receita. E fala muito sobre o que eu escrevi na semana passada, né? De a gente fazer essa construção de patrimônio pensando em você como se você fosse um conjunto de empresas. E, putz, do meu ponto de vista, só dá para você fazer isso com mais alavancagem, não sendo CLT, ou sendo CLT e tendo mais uma outra fonte de receita de um projeto paralelo que você tem, alguma coisa assim. E mais ainda se você fizer isso para fora, né? Ganhando em uma moeda um pouco mais forte do que o real, que não é tão difícil assim. Acho que foi a pior moeda dos países emergentes nos últimos 5 anos, 3 anos, uma coisa assim. Então, acho que fala muito sobre o que. Fala muito com o que a gente tá falando já faz umas 2, 3 semanas, né? Ah, perfeito. Primeiramente, parabéns, né, cara? Obrigado. É, inclusive, saudades de não de trabalhar para os Estados Unidos, porque é o que eu consigo fazendo, mas alguém querer me contratar e me oferecer um contrato bom. No caso, eu sou empreendedor nos Estados Unidos, não um funcionário. Gostaria de ser funcionário. Espero que o pessoal me note, siga me notando. Principalmente pela presença online que estamos construindo. Eu comecei a ser reconhecido na rua, cara, inclusive. É nada. Estive em Porto Alegre lá, e os caras assim, bah, ô meu, não é tu que é o cara do I'm Not an Economist. Eles têm esse sotaque lá, né? Ainda fala errado o nome. E eu falei, sou, cara. Pá, ô meu, vocês são a fuder, meu. Pá. E, cara, parece que não, mas a gente tá batendo, tem vídeo, tá batendo 1.2, 1.3 mil views só no YouTube. Sem contar os vídeos que a gente sobe em Instagram, em TikTok e tal. Tá indo É. bem. Se você quiser colar. A minha tia, né? A minha tia, encontrei com ela esse final de semana, ela, nossa, tá indo bem no LinkedIn. Eu falei, tia. Pô, sabia que, tipo, furou a bolha? Porque eu recebia de amigos meus também, podcast, que eu não divulgo ainda. E porque eu queria ter um pouco assim, tipo, ver até onde é que vai no orgânico. E amigos meus começaram a receber já o, Legal, cara? o conteúdo, cara. Então, furando a bolha. Então, por enquanto, tá baixo o patrocínio. Queria deixar isso bem claro. Tá baixíssimo, cara. E eu vou te falar que a gente parou de fazer anúncio pra News faz acho que umas 2 semanas. A gente faz anúncio em meta e joga essas pessoas para dentro da news, né? Para que elas comecem a conhecer a gente de uma forma mais profunda, ler os artigos e tudo mais. E a gente estava trazendo papo de 10 usuários por dia, a gente parou. E da semana passada para cá a gente conseguiu 30 usuários novos orgânicos. A gente foi de 1.025 para 1.054, 29.
Então, cara, eu agradeço muito a atenção de vocês. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, tá? Só para que vocês saibam de ficar lendo no Economist. Não, e um agradecimento especial para a galera da nossa primeira corte, né? Nosso grupo de WhatsApp. Cohort que fechou no WhatsApp na semana passada. A gente tinha prometido 20 pessoas por cohort. Dentro de um grupo de WhatsApp, a gente já acha que é muita gente, porque eu acho que perde um pouco o engajamento, mas nesse caso não. A gente, cara, compartilha coisas do nosso dia a dia, não só a estratégia, tipo, mas coisas que a gente está lendo, coisas que a gente estuda, as ferramentas que a gente usa. É bem, bem informal. As famosas E, prompts que temos também. cara, tem uma prompt muito legal lá de descobrir qual que é a sua zona de genialidade, qual que é a sua zona de merda para você parar de ficar fazendo coisa que não gera valor para você mesmo. E que, cara, teve um engajamento super bom. E gente muito boa e que, cara, gosta do trabalho e interage entre si. Então, fechamos esse cohort. O próximo cohort a gente vai abrir já já, provável que nesse próximo domingo. E vai ser o último cohort que a gente vai deixar a abertura de graça. Eu acho que tem muito valor ali para ser trocado, as pessoas para se comprometerem mesmo com o próprio desenvolvimento, se desafiar com o próprio desenvolvimento. A gente colocou esse incentivo para ela pagar, pô. Então, você está realmente preocupado com quem você vai ser. No cohort 3 a gente vai começar a cobrar esse engajamento. E vem muito mais por aí no futuro. A Com gente vai dar um certeza. jeito de pegar cada vez mais valor para os cohorts, fazê-los interagir entre eles no modelo mundo afora. E de preferência digital, né? Tipo, uma coisa mais física também, a gente poder se conectar com essas pessoas, cara, olho no olho. E muito, muito, muito exclusivo, cara. Porque eu acho que essa coisa de, tipo, pô, vamos fazer um evento. Aí mete 100 pessoas numa sala, tá ligado? Tipo, que valor que você tá gerando para essas pessoas, né? Você só palestrando ali. Então, uma coisa muito mais exclusiva, muito mais, tipo, putz, só quem é amigo do Bruno, só quem é amigo do Léo, quem a gente se conheceu, apertou a mão, vai poder fazer parte. Então, e compartilhar, né, do que a gente faz aqui no dia a dia. Dito isso, voltamos a news. Bora. Cara, Produza fora escreve. e Fala gaste aí, no fala aí. Brasil. Produza fora e gaste no Brasil. É o modelo que nós dois seguimos. Pois é. Começamos de maneiras diferentes. Eu muito mais por ter começado fora, que eu morei em Portugal, morei em Lisboa. O Léo muito mais por buscar isso e ter também, que eu sei, essa paixão pelo inglês, essa paixão por, enfim, de ganhar o mundo. Sair da Zona Leste de São Paulo, como ele mesmo diz. E, cara, existem vários caminhos. Se eu começasse de novo hoje, eu acho que eu começaria muito mais igual a ti, Léo. É. Porque Ficaria certo, cara. eu fui, como diz a Nils, eu sou um empreendedor pela situação. Eu me formei, aí eu fiz um mestrado porque não tinha emprego. Porque qual é a indústria química no Brasil? É quase nada. E são clubinhos. Então eu fui fazer um mestrado, tipo, vou ganhar um currículo a mais aqui, vou tentar fazer alguma coisa diferente. Eu tinha 21 anos na época. Terminei o mestrado com 23 e ainda não tinha emprego. Caramba, cara. É E aí foda, né? Você gastar 6 anos, investir 6 anos. eu comecei a atirar. E aí a sorte que os meus contatos de Portugal estavam começando a Exo lá. Salve a todos os meninos lá, principalmente o Tito, o Guilherme, o Zé e o Denner, que estão até hoje. Bom, a Exo hoje em dia viaja com a delegação portuguesa de startups, né? Tem tapete vermelho para onde passa junto com o presidente de Portugal. Legal, cara. Então, foi um bom começo. Na época lá, realmente, eu tinha experiência de laboratório, eu tinha experiência de prática manual, basicamente. Uhum. E foi ali onde eu aprendi sobre esse mundo de startups e também o fato de internacionalizar uma marca, mas internacionalizar a minha marca, a minha pessoa. Uhum. Né? Como eu sou, querendo ou não, reconhecido hoje em dia pelos meus amigos, pelas pessoas que eu trabalho, eu tenho contatos no mundo inteiro. Fiz uma lista de dias, eu tenho contato em 30 países. Nossa, mano. E, Ô, tipo, louco. contato, assim, é de eu ligar, a pessoa me atender, ficar muito feliz que eu tô ligando e tentar resolver minha dor. Legal. Puta, isso é muito valor, cara. Nossa, tem muita coisa do que você falou agora que eu queria, tipo, unpack, assim, que a gente poderia dar um double click.
Mas eu queria muito focar nesse assunto da News, que eu acho que ele é super importante, esse princípio do produza fora, consuma dentro. Por que que eu cheguei nesse framework especificamente? No ano passado, eu tive a minha última tentativa de empreendedorismo e inovação aqui no Brasil. Eu entrei para um fundo de venture capital que junta empreendedores dentro de uma sala. Eu fui selecionado entre 2.000 pessoas para entrar nesse programa de residência, encontrar um sócio, trabalhar numa tese e receber investimento sim ou não no final de 3 meses, são 11, 12 semanas. Cara, eu encontrei um sócio, já aí você tem tipo uma seleção muito pequena de pessoas que encontram um sócio. Que é, você tem que ter valores parecidos, skills complementares, entre várias outras coisas, para que você tenha uma boa sociedade, né? Esse é um outro assunto que a gente pode estender muito tempo. Encontrei. Eu e o Rafa, a gente começou a trabalhar numa tese já na terceira semana, que a gente bateu o santo, os skills eram complementares, o Rafa de desenvolvimento, eu em sales e marketing a vida inteira, os dois em startups early stage. A gente começou a trabalhar num produto, o Rafa é fantástico de desenvolvimento de produto, a gente colocou esse produto em pé, não só colocou esse produto em pé, mas conseguiu clientes para testar esse produto. O produto funcionou, a gente provava que ele funcionava e reduzia o custo de aquisição de cliente em 30%, 50%, dependendo do caso. A gente foi para pré-comitê de investimento, não recebeu investimento. Então, assim, cara, a gente bateu todas as caixinhas, assim, de tipo, puta, achou o sócio, construiu o produto, provou que ele funcionava, foi para comitê de investimento e não recebeu investimento. Aí eu falei, putz, para que eu vou pegar esse produto e tentar bater na porta de outros venture capitals, quando eu posso simplesmente pegar o conjunto de habilidades que eu e o Rafa tem, que é de construção e de venda, então o Rafa constrói, eu vendo, e oferecer essa capacidade para grandes empresas que têm dinheiro para pagar. Dito e feito, cara, em 3 meses a gente fechou um contrato com uma grande corporação aqui no Brasil, o departamento de inovação dessa grande corporação que contratou a gente, e deixou a gente rodando por um ano, assim, sabe? Pagando salário e tudo mais. E enquanto isso, este que vos fala, foi bater na porta de outras 100 mais grandes corporações e seus departamentos de inovação, que era o nosso perfil de cliente ideal, para descobrir que, cara, a inovação no Brasil estava sendo cortada em todas as grandes corporações. Essa foi a última vez que eu falei, putz, eu vou parar, eu vou continuar. Essa foi a última vez que eu falei, putz, eu vou ficar parando de dar murro em ponta de faca, tentando inovar no Brasil, porque, cara, aqui não tem espaço para inovação. E não é porque as pessoas são burras ou porque as pessoas não querem, sabe? Não é nem falta de inteligência, nem falta de vontade. Mas é porque não tem incentivos corretos para que isso aconteça, tá? Então vamos comparar aqui os Estados Unidos com o Brasil, macroeconomicamente falando. Os Estados Unidos, 7 vezes mais, eu topo arriscar e investir numa startup, tá? Eu posso não receber esse dinheiro pode ir a zero. Mas, puta, são 6, 7 vezes a mais se der certo, né? Quando você compara com o Brasil, se você deixar na renda fixa, é 15%, bicho. Você não vai perder esse dinheiro, sacou? E aí você vai investir em startup 25 a 30 para ganhar 2 vezes, 2,2 vezes? Mano, para perder o dinheiro ainda, você não vai investir. Então não tem incentivo para você inovar aqui no Brasil, tá? Sem contar, cara, todos os problemas fiscais que a gente tem, os problemas monetários que a gente tem e tudo mais. E mesmo que você fique na renda fixa aqui no Brasil, a primeira coisa que eu falo na newsletter, você tem muito uma situação sapo na panela, saca? Que é tipo assim, você vai cozinhar sapo, você deixa os 3, 4, 5 sapos lá, com a água na panela fria, aí você liga o fogo. Até o sapo perceber que a água tá fervendo e que ele vai morrer, cara, vai muito tempo. Vai Eu muito não, eu tempo. não tinha entendido assim, eu não conhecia a expressão, mas eu imaginei de outra forma. Tudo bem. Que é o puxa de volta, né? Tipo, que puxa de volta, Não, né? O esse é cara tem que caranguejo, esse sair. é caranguejo, esse é Esse é caranguejo. caranguejo. Esse é Caranguejo caranguejo. puxa de volta. Não, aqui é Mas, sapo na panela, velho. É sapo na panela. Aí beleza, vai lá, deixa lá o seu dinheiro a 15% ao ano na renda fixa aqui no Brasil, para descobrir daqui 10 anos que o seu real perdeu 50, 60% do poder de compra global. Ele não compra mais o mesmo $1 daqui 10 anos. Ele vai comprar 0,25 daquele dólar.
um quarto daquele dólar, um quinto daquele dólar, um décimo daquele dólar. Então você tem muito uma situação sapo na panela. Então você acha que está tudo bem, porque você está tirando 15% de renda fixa ao ano, ganhando em real, só que seus custos estão subindo pra cacete, porque a inflação também é, mano, enorme, e você não tem poder de compra global nenhum. Acabou sua viagem na Disney, tá? Então, tem muita essa situação aqui, sapo na panela no Brasil. Então, para mim, cara, olhando para trás do Brasil, até historicamente falando, não tem como você não pensar Brasil como um lugar para você produzir para fora, e graças a Deus a gente tem internet hoje em dia, que é para você conseguir não só coisas fixas, né, exportação de bens, mas de serviço, e você consumir dentro dele. É isso, é para isso que serve o Brasil. E isso foi muito bem corroborado no ano passado, quando eu estava tentando vender inovação no Brasil. Eu falava, não, gente, aqui é o lugar para investir, aqui a gente tem muito espaço, a gente tem uma classe média consumidora muito grande, de 100 milhões, 120 milhões de adultos. Estão investindo um pouco mais aqui, né? Tá vindo investimento direto dos Estados Unidos, de China, etc. Vem aqui no Brasil investir junto com a gente, né? Investe na gente. Para descobrir que, cara, existe um sistema de drenagem dos cérebros do sul global, e que o Brasil faz parte, né? Mas você pensa, putz, Brasil, a Latam inteira, você pensa no Sudoeste Asiático, Filipinas, sabe? Sudoeste Asiático, Índia, tem, exceto a Austrália, né? Mas que os Estados Unidos, a Europa, consomem inteligência desses cérebros do sul global para gerar PIB lá em cima, entendeu? Isso aqui, cara, existe desde a porra do Pacto Colonial em 1600, entendeu? Pra que a gente vai querer mudar? Imagina, tipo, putz, você tem o poder, tá? Aí eu falo assim pra você, ô Bruno, eu quero que você tenha menos poder. Aí você fala, não, tudo bem, deixa eu ter menos poder. Tipo, qual que é o incentivo? Então, cara, aqui não tem segredo, tá? O Brasil é isso, historicamente, passado e futuro vai ser muito provavelmente a mesma coisa. Então é por isso que eu criei esse framework de produza fora e consuma dentro. E nunca esteve tão fácil e também tão bom de fazer isso, cara. Eu tava falando com um amigo meu de Valência lá, ele tem a empresa de marketing. Ele falou, cara, tu sabe quanto é que tá o custo para contratar uma pessoa aqui na Espanha? Eu Quanto? falei, cara, tipo, basicamente, bom, o imposto tá em 51, 53%, dependendo da área. Nossa, imposto de tipo de renda? O Uhum. cidadão? Nossa, 51% de imposto de E renda? aí a questão também é que, tipo, a empresa tem muitos encargos. E, pô, ele é marketing, pô. Ele faz desenvolvimento web, ele faz SEO, ele faz tráfego, ele faz automações. Então, para ele, vale muito mais a pena pagar um pouquinho acima da média que o Brasil paga, só que pagando em euro, uma PJ aqui e contratar alguém lá. E aí, no Bota caso, fé. ele vai deduzir o imposto de renda dele, que ele está pegando o serviço de uma outra empresa, legalmente falando, e para ele é uma maravilha. E aí, tipo, Todo mundo quem. fica feliz. Exato. O cara que trabalha aqui, ele, pô, vai ganhar limpo, vai ganhar o tipo de 6 a 12%, dependendo do qual é o tipo de atividade dele. Se ele tem um MEI, quer começar, faz um MEI. O MEI deve ser uns R$ 80 por mês. Não mais que isso, hoje em dia. Pô, paga uns 80 pilinha do MEI ali, trabalha de casa, com horários que normalmente são flexíveis, porque são mediante entregas. Tem que Uhum, entregar esse site até sexta. Tem que uhum, entregar essa campanha até terça semana que vem. uhum, Então, tipo, tu trabalha com realmente um produto que tu entrega. Faça ele do jeito que tu fizer, uhum. desde que bem feito, sabe? É. É E o isso, o cara tá contratando uma empresa, né, velho? O cara não tá contratando um funcionário. E eu acho que a geração Z percebeu isso muito rápido, assim. Então tem até uma piadinha na geração Z, assim, que CLT é coisa de pobre. O cara não quer ser CLT quando ele entrar no mercado de trabalho nem ferrando. Porque eu acho que ele entendeu que ele é uma empresa, né? Ele olha os influencers, por exemplo, e ele quer ser aquele tipo de profissional, que tem mais autonomia, tem mais liberdade e tal. E o cara ensina de volta aquilo para ele, né? De que ele não tá trabalhando para uma empresa, ele tem vários contratos com patrocinadores, etc e tal. Aqui é a mesma coisa. Eles entenderam, né?
que você tem que se tratar como uma empresa e não como uma pessoa, né? Então, puta, você tem produto, você não tem hora disponível. Você tem um cliente ideal, você faz um tipo de serviço para um tipo de empresa. Vou te dar um exemplo. Eu fui contratado por essa empresa agora, porque, bom, eles estavam entre alguns candidatos e eles falaram, puta, me vende aí. Você se vende, né, para mim. Eu falei, cara, eu sou um especialista em growth de B2B SaaS. Eu consigo fazer isso aqui se você me amarrar, me jogar num tanque de ácido de ponta cabeça e eu tiver de venda, velho. Eu vou conseguir fazer isso aqui. Então, eu sou especialista numa entrega específica para um tipo de cliente ideal. E eles gostaram dessa abordagem, né? Desse sabor que eu trago para o crescimento dessa empresa. E é assim que você constrói a reputação, né? Não só portfólio, né? Você toma uma decisão mais baseada em alavancagem, não em urgência. Tipo, puta, preciso disso aqui. Não, cara, peraí. O que que você quer com isso aqui? E aí você constrói relacionamento mesmo com uma marca pessoal muito mais forte e entende exatamente que tipo de empresa que você é, não que tipo de pessoa que você é. E a empresa depois tu vende. A sua carteira de trabalho, tu não vende ela. Ninguém vai comprar a carteira de trabalho. Mas uma PJ as Exato, pessoas compram. exato. Você pode montar uma marca, né? Eu tô me vendendo mais pessoalmente, assim. Eu tenho alguns contratos, eu tenho um contrato Europa e um contrato Estados Unidos e um contrato Brasil, que é o menor. Mas eu tô, né, diversificado entre setores, então não são todos o mesmo setor, e entre geografias e em moedas. E isso é importante de você entender também. Tem alguma coisa em equity? Eu tenho aqui no Brasil, mas de muito tempo atrás. Não, cara, eu tenho equity porque eu fui funcionário e acabei virando sócio de uma companhia. E esse é o meu maior equity hoje, mas não é líquido, né? Eu sou rico no papel. E eu tenho um, dois, três investimentos anjo. Um já deu exit, bateu o benchmark, bateu CDI, basicamente, não foi tão bom. Mas, puta, eu fiquei, cara, 3 anos segurando aquilo, então deveria ter sido melhor. E eu ainda tenho dois para sair, de investimento anjo. Mas é um milagre ter saído do exit, cara. Tipo, é de verdade, assim. Liquidez para investimento em startup no Brasil é muito difícil você conseguir se desfazer daquilo. Mas eu tenho dois também. No caso, que eu só tenho equity hoje em dia. Que eu trabalhei de graça. Eu comprei o meu equity com o meu trabalho, É na isso. verdade. Foi isso que eu fiz também. Né? Em uma delas, né? Um de 5% e o outro de 4%. Hoje em dia a empresa, ambas foram reavaliadas e já valem mais. Uhum. Né? Principalmente porque eu não optei. Eu poderia optar, por exemplo, assim, durante esse ano, tu vai comprar o teu equity e a gente pode ter o buyback em até 3 anos com valor fixado. Eu acabei não fazendo isso, mas é algo comum também. Às vezes até melhor. Mas como eu confiava nos projetos, né, porque por boa parte da minha vida eu sempre acreditei que o melhor investimento que eu podia fazer era uma empresa que dava certo. Sabe? Eu, zero segurança. Né? Zero segurança. Vivendo. Segurança não existe, cara. Segurança é uma ilusão. Exato. Mas ainda assim, o risco muito maior do que a média. Enfim. Né? Mas eu tenho esses equities aí por liquidar, quem sabe um dia, né? Claro, eu posso tirar dividendo das empresas, né? Se for anualmente. Ah, pode? Isso é bom, porque também é raro. Sim, eu posso tirar. Muito obrigado, porque já me ajudou muito esses dinheirinhos que vieram, né? Então, querendo ou não, já é um grande valor que já se provou. Mas, enfim, hoje em dia as que eu tenho majoritariedade não posso dizer, mas, tipo, equities maiores que 25 e 30% eu ainda estou envolvido com elas. Uhum. Mas já tá na previsão, tipo, que eu não vou vender tão cedo. Eu percebo que eu vou ter salário delas e as entradas como um cargo. Então, tá ok. É assim que eu acabei estruturando a minha, né, holding pessoal e estruturando o meu futuro e a minha aposentadoria. Que todo mundo Interessante. já sabe quando é que vai ser. E você tá com elas aqui no Brasil ou é de outros lugares? De Fora. fora?
Portugal e Espanha. E se Deus quiser, agora no final do mês, entrar um bom investimento numa delas, que é no Quênia. No Quênia? Cara, eu trabalho para uma fintech de London que ele faz essa coisa de a infraestrutura para quem faz software de transferência internacional. Olha aí. E, cara, a África tem uma diáspora muito grande na Europa. Tipo, Quênia, Gana, Argélia, A, a Marrocos. Nigéria cresceu muito no mercado de pagamentos É, né? É porque ultimamente. a galera é muito desbancarizada, né? Exato. Tipo, não tem banco para classe média e para baixo, né? Estima-se que de 20 a 25, algumas fontes falam até 30% das pessoas só que tem banco. Nossa, é muito pouco, cara. Tem muito espaço para crescimento. Esse é o meu investimento fora da curva, digamos. A gente já montou a plataforma, a gente já tem uma waiting list robusta. Da hora. O meu sócio lá, ele tem duas empresas já de sucesso. E agora o investidor, no final do mês, vai dar a sua olhada para aportar os primeiros US$ 100.000. Nice. É, Tipos de estilo de trabalho. totalmente, Estados totalmente. Unidos, cara, os caras é mais sangue no olho, valoriza mais velocidade, entrega, pragmatismo, acabam pagando melhor. E o tipo de serviço é tipo growth, tráfego, copy, venda, SaaS. Enquanto na Europa a galera tem um processinho um pouquinho mais lento, gosta um pouco mais de contexto, relação, mas tem um pouco mais de formalidade, sabe? Um pouco mais de previsibilidade. A vibe é mais diferente. E os serviços Exato. são mais design, UX, branding, conteúdo, educação, sustentabilidade, que eles são um pouco mais preocupados com isso. É diferente, né? Eu particularmente, eu já tinha tido experiência em Estados Unidos, Europa é a primeira vez. Eu particularmente tenho um estilo de trabalho mais parecido com a Europa. Um pouco mais formalidade, assim, um pouco mais tipo, cara, sei lá, não sei, a vibe pra Eu, mim com o eu, europeu eu, eu, eu já é trabalhei melhor. com os três ao mesmo tempo. Os três, no caso, Estados Unidos, Portugal, que é um pouco diferente ainda do resto da Europa, e Espanha. Eu imagino. En Espanha, todas mañana. Toda essa manhã. Todas mañana. Después de la siesta. Vale, pío. E aí, cara, um é muito conceitual. Qual que é qual? Os Estados Unidos, a gente termina a reunião com três datas que são prazos a serem cumpridos, Mais né? pragmático. Exato. Em Portugal, até eles são um pouco mais formais. O português é um pouco mais formal que o espanhol. E, enfim, busca muito uma validação. Tipo, a linha deles de criar um produto, o topo dessa linha, tipo, o ponto mais alto, a montanha mais difícil de subir é a validação. Hum, Enquanto nos Estados Unidos eu acho que é o produto e a venda, produto e a venda, produto e a venda, produto e a venda, ah, ah. né? É produto distribuição. Exato. Constrói, vende, constrói, vende. Na Europa ela tem muito mais aquela curva de não, vamos validar primeiro, porque a gente tem até umas questões burocráticas aqui que são difíceis de vender para fora. Eu não sei como é que vai ser taxado isso. Sem contar que, tipo, você, para crescer na Europa, se você monta uma empresa na Europa, os países são muito pequenos, né? Sim. Então, tipo, você tem que expandir para outros países também. Então, tem uma burocracia, uma camada de burocracia muito maior. Então, aqui não, quando a gente fala dos Estados Unidos, os caras têm 300 milhões de habitantes, entendeu? Todo mundo fala a mesma língua. E Na tu Europa, não não. precisa nem traduzir para estar na língua global. Exato. Enquanto na Europa, não, sei lá, o Portugal tem o quê? Uns 20 milhões de habitantes? Eu nem sei, tipo, estou chutando, uns 20 milhões de habitantes? Ah, não é tanto assim, não. Eu sei que a Então, é Espanha menos são ainda. 40. Então, 40, velho, é 10% do que é os Estados Unidos, entendeu?
Então é É. diferente, tem uma camada de burocracia para crescimento também maior. Mas o Então é que diferente. permite também, tipo, é um começo mais devagar. O que é uma merda é o fuso horário, na real, né? Porque eu muito tinha que me acordar às 3h30 da manhã, 4 horas da manhã. Enquanto nos Estados Unidos eu me acordo às vezes 8, porque eu começo a trabalhar É, às 9, é. entendeu? Porque isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração também. Tipo, pô, Puta legal, fuso, né? o, fu o câmbio, o fuso, aonde tu vai gastar, aonde tu vai oferecer o teu serviço, o tipo de autoridade que tu tem que construir. É, Tipo, nos Estados Unidos tu tem que ser, tipo, maverick. é. Tem que ser uma pessoa, tipo, que chega e é vista Uhum. com autoridade. Na Europa não é tão necessário isso. E eles nem curtem muito na Europa. Você É, ser o Maverick. Você ser tipo o herói, tá ligado? Não, mano, você faz parte de uma máquina gigante e você é uma porca no meio da máquina, tá ligado? Nos Estados mas Unidos não, é mais tipo, mano, você tem que tomar mais responsa, tomar mais iniciativa e tudo mais. aquela coisa mais E é conceitual na valorizado. Europa, né? Pô, Né? mais conceitual, mais alinhado com o meu compliance, talvez. Sim, diferente. Entendeu? E aí, bom, é por isso que os Bem-estar, caras né? Tipo, os caras estão, são super né? preocupados com bem-estar social, tá ligado? Exato. Então isso são dois grandes pesos que tu pode botar na tua hora de, de criar o teu portfólio, criar a venda de si mesmo para ganhar em euro ou em dólar. Isso é uma Ah, bela dica, na verdade. eu fiz aqui uma pesquisa rápida. A população de Portugal inteira é 10 milhões, 10,5 milhões de pessoas. A cidade de São Paulo tem 11. Sim, e Portugal Então, basicamente tem duas grandes cidades apenas é, para que é onde deve ficar concentrada a maior parte das pessoas, né? ganha um pouquinho por um detalhe só do nosso querido Uruguai. É, Uruguai sim, é uma cidade só. E um país com 3 milhões e meio de habitantes. Nossa, Uruguai é mesmo. A Suíça da América do Sul, hoje em dia. Tanto em questões financeiras, de taxação, quanto o preço. É. Tá bizarro. Tá Mas, caro o Uruguai? É que tá. você tá aí perto, né? Uhum. Eu vou Eu todo tava ano. pensando seriamente em testar o Paraguai, sabia? Muito bem falado. E Muito bem Buenos falado. Aires também estão falando. Tá mais caro, né? Mas estão falando que tá muito bom também, Buenos Aires. O Paraguai eu fui recente pra Ponta. Caralho, mano, esqueci o nome agora. Mas eu não fui pra capital. Eu Mas eu fui aqui fui. perto de Foz do Iguaçu, esqueci o nome. É Puerto something. Tem, tem Cidade do Leste, né? Cidade del Que é a Este. fronteira com a Foz do Iguaçu. Uma das Cidade del piores Este. cidades que eu já fui na minha vida. É ruim, é ruim, E é eu já ruim. É fui em uma 25 de muitos. março em espanhol. Paraguai que tem com o Brasil a fronteira mais perigosa da É, América do né? Sul. É Pedro Juan Caballero, Hum. com ponto É Paraná, né? Mato Grosso do Sul, talvez. Não lembro. Curiosidade, o Paraguai entrou pelo Mato Grosso do Sul quando teve a guerra do Paraguai aqui na OTAN. Essa eu não sabia. Tem um amigo que foi capitão do exército aqui no Brasil. E aí ganhou algumas Marias de terra. Porra, não em 1860, né? Ele foi capitão do exército agora. O cara é meu amigo. Eu não fui o Barão de Mauá para financiar essa guerra também. Ó, fazia horas que ele não é É verdade, fazia já uns episódios. nosso querido Baio, que é um dos nossos influencers prediletos. Porra, tem um podcast, amigo nosso, o Off the Grid, do Eduardo Belotti, que também é fanboy do Mauá. A gente tem que trazer ele aqui, A então. gente tem que trazer A ele gente aqui, tem que cara. abrir já uma temporada de entrevistas, Sim, e ele quer principalmente. fazer esse projeto de exploração da vida do Mauá, que ninguém conhece, cara. E eu também sou fanboy, acho que a gente devia fazer uma collab. Vamos fazer, vamos fazer. Trazer ele aqui também para contar dos feitos do nosso influencer do predileto. Real. Ah, E ele é é, pica, já vendeu a empresa e tudo. boa. Ah, não, a gente precisa de gente assim. Né? Eu tenho várias pessoas para convidar. Na nossa cohort ali também eu já vi que tem uma galera boa de trazer. Ah, Então, até a gente pede que comentem aqui se vocês têm alguma indicação por favor. de gente pra gente entrevistar. Se vocês ficam confortáveis com entrevistas em inglês também, né? Porque a gente abre um pouco o leque.
Inclusive, se tiver alguma escola de inglês que queira nos patrocinar, a gente tem um público bem em potencial aqui, que a gente quer mandar todo mundo trabalhar fora do Brasil. Então eles têm que melhorar o inglês. Bem mesmo. Então, alguma escola de línguas aí que quiser colar, Uau. Porque independente também da geografia que você for escolher no arte global, a probabilidade de você ter que falar inglês é, cara, imensa. 90% para cima. Então, convido escolas de inglês para virem aqui falar com a gente. assim como advogados da imigração em outros países, sempre importante manter essa questão legal pronta já, para nem que seja não ter que tirar visto para morar 6 meses lá, que nem Ué, o Léo pensa em fazer. ué. Né? E não precisa passaporte, né? Tira o E tá vistinho, mais né? difícil, hein? E tá cada vez mais difícil. A Itália já, ao invés só de, acho que era bisneto, agora tá só neto e filho. Portugal, aquele visto de procura de emprego, os caras não vão mais ter. A Espanha abriu agora esse. Abriu, né? Eu vi E recente. você morando 2 anos legalmente lá, pode aplicar para cidadania. Desculpa, foi Portugal não tirou esse visto. Eles fizeram o tempo de residência dobrar. Acho que foi tipo de 5 para 10 anos para você obter a cidadania, uma coisa assim. Eles precisam de gente fazer filho lá, vamos falar a real. E É, cara, pagar, e pagar imposto. o Japão agora parece que tá cobrando quem é solteiro imposto a mais. Porque não tem filho, mano. Os caras precisam casar e ter filho. E aí você não tem filho. Ih, já É a tiveram política de natalidade ao contrário. a pirâmide inversa. Não, porque eles mandaram uma galera agora que era aposentada voltar a trabalhar, porque a Previdência lá já deu merda, né? E os caras são a maior dívida do PIB do mundo, tá? 324% a dívida em relação ao que o país produz. Uau. É, E eles têm gente, embaçado. pô, só tá com a galera com as idades desbalanceadas. Inclusive eu E falta apostaria, produtividade também, ô Bruno. Não adianta ter só gente, mas é gente que é, produz 10 vezes o que produzia ano passado, tá ligado? eu apostaria no mercado, dois mercados na Ásia. O de solidão e no de psilocibina para tratamento de pessoas com depressão e quase morte. Porque, tá, quer saber mais disso, me manda uma mensagem ali. Eu não vou ficar uma hora falando aqui, mas são Eu dicas também. rápidas. E já para encerrar o episódio, que a gente sempre fala em dicas rápidas de mercado, e o nosso quadro predileto do Desmascarando o Seu Influencer. Essa Esse semana, segmento, velho, esse segmento do Desmascarando o Influencer, ele devia virar um quadro só específico de Instagram, velho. que também está à venda. Esse quadro está Sim. à venda. Esse Né? quadro tá vendo, Eu velho. não estou à venda, mas os meus quadros de conteúdo, sim. Eu vi um novo essa semana pelo Twitter, que várias contas novas criadas. Aquela história de o influencer postar o print de resultado da Stripe, de resultado do YouTube, de resultado de o que for, isso é velho. Todo mundo faz, todo Uhum, mundo aluga a sua BMW para gravar os seus claro. vídeos, todo mundo aluga suas mansões para gravar os seus Jet. vídeos. É. Só que agora a galera tem criado várias contas, tipo, como se a iNormal Economist cria várias contas no Twitter e começa a postar resultado disso. E dizer assim, ah não, comenta aqui, dá RT e me segue para poder te mandar uma DM com o método que eu usei para fazer isso. Só que várias pessoas fazendo isso e na hora que ele manda a DM vai sempre o link para se inscrever na No Economist e receber o que foi prometido antes pelo Twitch, pelo Twitter. Cara, essas coisas são tão assim que eu nem entendi. Tipo, o cara cria várias contas Para pra, tipo, promover um conteúdo que vai um gerar conteúdo só um conteúdo só, que é que vai para gerar o engajamento. só que tipo, eu a tua conta fake vai ser só para promover resultados de YouTube. A minha Tá. conta fake vai ser só para promover resultados de Amazon Mas sem a marca No Economist. sem nada. Só a única coisa que vai ter o iNome Economist é assim, ah, não, então clica nesse link aqui que eu vou te mandar pela DM, te inscreve lá que tu vai ganhar o Ah, método. entendi. Então, tipo, eu crio aqui uma conta X, Léo 1, a outra Léo 2, um é de bebê reborn, a outra é de, sei lá, Sempre mostrando ganhos que não são teus, mas Bet, mostrando, tipo, sempre mostrando ganhos. dizendo que tu vai compartilhar o método, Tá. se todo mundo comentar, der RT e te seguir,
porque dá engajamento para essas contas. E quando tu manda na DM, tu vai mandar sempre só o link. Todas as 10 contas mandam o link da I Am No Economist, que é o que importa. Quem cresce é a I Am No Economist no final do dia. E o método, não existe método nenhum. Porque, enfim, muita gente Entendi. está crescendo conta assim para newsletter, mas também para waitlist de SaaS. Ah, entendi. Entendi. Bom, malditos. Mas, cara, a Mas, gente não vai, mas não vai, não vai precisar fazer isso, se Deus quiser. não, não, aqui todo mundo é honesto. A gente não precisa fazer isso. Que é audiência qualificada e desmascaramos mais um método fraudulento na internet. Eu não tive muito tempo para pesquisar essa semana, mas esse foi o que mais me saltou aos olhos, assim. Eu tô agora num projeto de começar a cair nos golpes, que aí eu caio para nossa audiência não cair. Eu vou me dar essa tarefa agora, toda semana, não só desmascarar a influência, mas desmascarar um golpe que tem por aí. Esse é bom, gostei. Bom, obrigado, cara. Espero ter gerado alguma coisa de valor aí pra ti e pra audiência. E a gente se vê na próxima semana. Isso aí, fiquem bem, comentem e não percam a Cohort 2, que vai sair no próximo newsletter, próximo domingo, porque é a última que é free. Tá É bem? isso. Grande abraço. Bye bye.